Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer a correção no nosso livro de Geografia, nas páginas 126, 127 e 133. Mas antes eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 124 e acompanhassem a leitura do livro com a professora. Então vamos lá. O uso da água no campo. A água é um recurso muito importante para a agricultura e na pecuária. Grande parte é usada na irrigação das plantas. Na pecuária também se consome muita água. 1 quilograma de carne bovina utiliza cerca de 15 mil litros de água. A água é usada para saciar a sede dos animais para que eles cresçam com saúde. Além disso, muita água é usada na produção de alimentos consumidos pelos animais, como na irrigação de pastagens e na produção de rações. Cuidado com a água usada no campo. Então, vamos ver os cuidados que se deve ter. As plantas precisam de água para viver. Para isso, o ser humano usa técnicas de irrigação, que consiste em fornecer a quantidade necessária de água para o desenvolvimento da plantação, até mesmo em regiões onde chove pouco. A irrigação pode ser feita de diversas maneiras. Algumas delas são bastante eficientes e não desperdiçam água. Outras, no entanto, não aproveitam esse recurso natural de forma adequada. Conheça abaixo 2 tipos de irrigação. Então, vamos ver o primeiro. O gotejamento consiste em um sistema no qual são feitos pequenos furos em mangueiras, pelas quais a água cai e forma de gotas bem próxima da raiz da planta. Dessa forma, irrigam-se apenas as áreas de cultivo, evitando desperdício. Fura-se o cano, tá vendo os canos aqui? Fura um buraquinho neles e que na medida que a água é aberta na torneira, vai escorrendo água dentro do cano e com esses buraquinhos vão caindo na raiz da planta. A outra forma é essa aqui, ó, aspersão. É um método de irrigação utilizado principalmente em grandes áreas de plantio. Ela consiste em uma prática na qual grandes equipamentos borrifam a água pelo terreno. Essa prática pode causar desperdício da água, já que pode molhar áreas onde não há plantas e, por causa do vento e do calor do sol, grande parte, dessa água evapora. Então, problemas ambientais da água. Existem 2 problemas que podem afetar a água do nosso planeta: o desperdício e a poluição. Quando se faz uso exagerado de um recurso, deixando de aproveitá-lo ao máximo ou jogando parte dele fora, estamos desperdiçando. Isso pode ocorrer nas indústrias, nas residências e nas plantações. A poluição das águas ocorre quando substâncias poluentes são despejadas nela, fazendo com que a água passe a ter cheiro, cor e diversas impurezas. Uma das principais fontes de poluição é o esgoto não tratado. Depois de usada, a água fica com restos de sabão, urina, fezes, produtos químicos e outros elementos que deixam poluída. Quando essa água é devolvida à natureza sem que seja tratada, polui os solos, os rios e outros cursos d'água. A água também pode ser contaminada de outras formas, como por meio dos inseticidas e dos fertilizantes artificiais usados no campo e pelo descarte inadequado do lixo, que acontece tanto no campo quanto na cidade, e que acaba poluindo as águas, matando os peixes, os animais que vivem lá. Não é verdade? Então vamos ver. Relacione as afirmações com o tipo de irrigação utilizado na agricultura. Nós temos o gotejamento, que é quando se fura um cano, com pequenos furos, e a aspersão, quando se joga a água por orifícios maiores. Então, menos água é desperdiçada com essa técnica de irrigação. É o gotejamento, número 1. Esse tipo de irrigação pode causar um maior desperdício da água. É o número 2, a aspersão, porque pode cair fora da planta, pode evaporar com o sol. Essa técnica consiste em grandes equipamentos que borrifam água por todo o terreno da plantação. É o número 2, a aspersão. Nesse tipo, são utilizadas mangueiras com pequenos furos que gotejam água próximo à raiz da planta. É o gotejamento, é o número 1. Observe a imagem, então vamos ver. Como a água desse rio pode ter ficado poluída? Pode ter os resíduos
sólidos das pessoas, fezes, urina, lixo, podem ter sido, né, mandados para esse rio, né, através do esgoto e pode ter feito a poluição. Que ações podem ser feitas para que as águas dos rios, lagos e oceanos não sejam poluídas? Nós podemos, primeiro, canalizar o esgoto, não é verdade? Para que o esgoto seja encaminhado para as estações de tratamento. Nós podemos também não jogar lixo nas águas dos rios, mares, lagos, lagoas, né? Jogarmos o lixo no lixo para ele ser reciclado e reaproveitado. E podemos também não poluir o ambiente, que com o passo da chuva, essa sujeira, esse lixo que é jogado na terra pode ser levado para as águas dos rios, dos mares, dos oceanos também e acabar poluindo. Água é vida. Evitar o desperdício e a poluição das águas pode exigir de todas as pessoas mudanças na forma de usá-lo. Você está disposto a modificar algo em seu dia a dia para economizar água? Para avaliar quais são os hábitos que podem ser mudados para evitar o desperdício, você primeiro deve identificá-los. Ok. Para isso, durante um dia inteiro, liste 3 atividades aí na sua casa que consomem água. Você vai escrever as 3 atividades em que vocês aí na sua casa utilizam a água. Depois, quando a gente estiver nas aulas do Meet, nós vamos trocar as informações. Nós vamos pensar em uma forma de economizar a água em 3 maneiras. Como é que a gente pode economizar? Por exemplo, desligando a torneira quando for escovar um dente, ensaboar todas as vasilhas antes de enxaguar, desligar o chuveiro durante, né, você está ensaboando seu corpo. São formas de economizar. E nós vamos conversar em grupo como que a gente pode adotar essas medidas no nosso dia a dia, não é verdade? O mural nós não vamos poder fazer, porque nós estamos à distância, mas nós podemos criar a consciência em todo mundo da necessidade que nós vamos ter de melhorar a qualidade dessa água. Então vamos relembrar aí. Primeiro, a água é um recurso natural essencial para a nossa vida. As pessoas a utilizam em diversas atividades cotidianas, como saciar a sede, tomar banho, lavar as mãos, né, lavar as roupas, lavar as vasilhas. Muito bem. A água também é fundamental para a indústria, pois para produzir objetos, alimentos e outros produtos é necessário esse recurso natural. Para fabricar uma camiseta de algodão, por exemplo, são utilizados 2.700 litros de água. Já uma calça jeans gasta 10.000 litros de água. É muita água para a produção, não é verdade? Na agricultura e na pecuária consomem-se muita água. Ela é utilizada na irrigação das plantações, para saciar a sede de animais e para fazer ração. Os seres humanos utilizam diversas técnicas para fornecer a quantidade necessária de água para as plantações, como o gotejamento e a aspersão. A poluição da água acontece quando substâncias poluentes são despejadas na água que fica suja e retorna à natureza sem o tratamento correto. Dessa forma, ela pode poluir os oceanos, lagos e rios. Já o desperdício da água ocorre quando ela não é aproveitada ou utilizada de forma adequada. E é um recurso natural que, se a gente não cuidar, ele pode acabar faltando, né, no nosso dia a dia. Então, agora, nós já cuidamos da água, nós vamos cuidar da vegetação, das plantas que nós temos, né, no nosso planeta, no nosso município, na nossa casa. Então, vamos ver. As plantas são importantes para a vida de vários seres vivos e elas possuem papel fundamental no controle da temperatura do nosso planeta, na qualidade do solo, na conservação de rios. Porém, diariamente, áreas com vegetação estão sendo desmatadas para serem utilizadas em diferentes atividades humanas, né? Nós temos aqui um lado é vegetação verdinha, natural. Do outro lado, nós já podemos ver o que? O desmatamento, a falta de cuidado do homem com a natureza. E isso aqui custa caro para o homem, porque nós dependemos das plantas, né, para fazer a fotossíntese, para purificar o ar que a gente respira. Se a gente acaba, né, fazendo o desmatamento, nós vamos acabar também com o ar puro. Vocês devem ter visto essa semana que passou e esta, falando dos incêndios florestais que estão ocorrendo, tanto aqui em Minas Gerais, quanto em Mato Grosso, até nos Estados Unidos.
Esses incêndios, eles custam caro para a humanidade. Por quê? Além de estar matando os animais que vivem lá, ou expulsando os animais que vivem lá para, né, procurarem alimentação e abrigo onde que os homens vivem, nós também estamos deixando de ter o ar mais limpo, mais puro para a gente respirar. Então o homem tem que pensar bastante nas atitudes que ele toma. Então vamos ver lá. E esses incêndios, eles custam caro, porque os bombeiros que estão lá, eles estão correndo até risco de vida. Não é verdade? Porque a poluição, a fumaça, a sujeira, estão assim para eles respirarem junto, tentando apagar o fogo. Então, o ser humano ele tem que pensar muito bem nas atitudes que ele toma para não prejudicar a vida de ninguém, e nem a dele, né? Com certeza. A vegetação. As plantas possuem diversos tipos de tamanhos. Nós já sabemos que tem plantas pequenas, plantas aquáticas, plantas terrestres, cobrindo grande parte da superfície do planeta. Elas desenvolvem diferentes características devido às condições climáticas em locais em que estão, como a quantidade de raios solares e da chuva. Isso mesmo. As plantas precisam da água, precisam da luz do sol também. Então, nós temos plantas que se adaptam facilmente a determinados ambientes e elas acabam ajudando o homem. O conjunto de plantas de uma área é chamado de vegetação. Veja algumas áreas de diferentes tipos. Olha aqui para vocês verem. A floresta amazônica, cheio de plantas com água, são plantas nativas que nasceram lá na região e que devem ser cultivadas. Né? Muitas vezes o homem provoca o desmatamento nessas regiões e provoca, né, um desequilíbrio no ecossistema, porque os animais e plantas que vivem lá, elas não sobrevivem, ou então são obrigadas a sair de lá para procurar abrigo em outro lugar e alimentação. Né? Depois, nós vamos ter os campos lá no Rio Grande do Sul, os gramados, olha que legal. E nós vamos ter a vegetação com cactos lá na Bahia. Essas plantas com cactos aqui, ó, elas são aquelas plantas espinhentas e elas acumulam água. Nessa região seca, elas acumulam água. Antigamente, os boiadeiros e os vaqueiros que levavam os animais, né, de uma região para outra em busca de água, eles tiravam dos cactos a água para eles beberem, porque essas plantas elas acumulam água em suas folhas, além de ser espinhentas, né? Depois, na vegetação podemos encontrar plantas de diferentes tamanhos e classificá-las. Então vamos ver. Primeiro, plantas rasteiras. São as plantas que têm caule frágil, que não chega a ficar muito acima do nível do solo. São aquelas plantas que se apegam no solo e são como se fosse uma linha. Elas vão se desenvolvendo rastejando. Então elas têm, né, se você puxar assim, você vai ver as raízes presas no solo, mas elas não crescem muito. Nós vamos ter arbustivas, que viram o quê? Uns arbustinhos. Então vamos ver. Costumam ter vários caules saindo do solo, formando arbustos. Os caules podem ser curtos ou longos. São aqueles arbustos onde a copa da árvore, olha, é bem cheinha. Ela é muito cheinha de folhas, olha aqui para vocês verem. E nós vamos ter as plantas arbóreas. As plantas têm um caule forte e único, chamado popularmente de tronco. Elas podem ser pequenas e bem altas. Então, elas vão ter o tronco ou o caule, que a gente conhece, e as copas das árvores são mais altas. Então, nós vamos ter rasteiras, que se apegam no chão, arbustivas, quando são a copa da árvore bem cheia, e pequenos caules, e arbóreas, quando os caules são maiores. Ok. Em cada paisagem mostrada nas imagens da página anterior, há um predomínio de plantas arbóreas, de plantas arbustivas, de plantas rasteiras. Identifique cada uma delas. Então, vamos ver. Na número 1, nós vamos ter rasteiras, arbustivas ou arbóreas. Nós vamos ter as arbóreas, porque olha aqui os caules aqui, ó, são bem altos. Então, na imagem 1, nós vamos ter plantas arbóreas. Na imagem 2, nós vamos ter as plantas rasteiras, porque olha, o gramado está bem rente ao chão. Então, nós vamos ter as rasteiras. E na imagem 3, nós vamos ter as arbustivas, que elas são pequenas, elas não crescem muito. Escreva o nome de uma planta que seja. Se for preciso, realize uma pesquisa com um adulto que possa te ajudar. Uma planta arbórea, pode ser uma laranjeira, pode ser um limoeiro,
Uma planta arbustiva, por exemplo, pode ser uma roseira. E uma rasteira pode ser uma grama, uma trepadeira ou outras que você conheça. Não deixe de fazer a correção, tá ok? E eu te espero na próxima. Um grande beijo!